Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: será que Deus se arrepende? O texto bíblico encontra-se em Números, capítulo 23, versículos 19, que diz assim a Palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, muitas pessoas questionam sobre a pessoa de Deus, se ele se arrepende ou não. Observamos que a Bíblia traz diversos textos que fazem menção ao arrependimento de Deus, mas também há texto que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Como entender isso? Afinal, Deus se arrepende ou não? Queridos irmãos, queridos ouvintes, a palavra arrependimento traz consigo a ideia de mudança, o desejo de não ter cometido algo, pois o seu significado está inteiramente relacionado a alguma coisa que não deu certo. Por isso, almeja a mudança, pois quando nos arrependemos é porque erramos. Pode ser um crime, pode ser um pecado qualquer, uma omissão ou alguma coisa que não deu certo. Se levarmos em consideração a ideia de Deus se arrepender, estamos também fazendo uma afirmação de que Deus está sujeito a errar, uma vez que o arrependimento está ligado a alguma coisa que não deu certo. No entanto, queridos, seria um cúmulo pensar assim sobre Deus, já que Ele é perfeito e erro nenhum se encontra em seus atos. Até porque entendemos também, queridos, que Deus é onisciente, isto é, sabe de todas as coisas. Isso não está relacionado tão somente ao presente, mas também ao futuro, em seus mínimos detalhes. Portanto, queridos, pensar que Deus, ao saber que algo vai dar errado e o faz, é uma contradição de sua própria divindade. Deus nunca erra, queridos. Por isso, os mínimos atos de Deus em nenhum momento precisam de arrependimento, pois tudo caminha conforme a sua soberana e perfeita vontade. Ele não precisa de plano B ou C em pensar que o primeiro não tenha dado certo, já que nada foge ao seu controle. Contudo, queridos ouvintes, ainda fica a pergunta: como entender certos textos que fazem menção ao ato de Deus se arrepender? Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Queridos irmãos, queridos ouvintes,
É importantíssimo saber que a Bíblia é rica em seus ensinamentos e não pode ser mal interpretada. Até porque não pode haver discordância e contradições em si mesma, por ser ela a palavra de Deus. Há textos que não se devem interpretar de forma literal, por se tratar muitas vezes de uma figura de linguagem para expressar a sua verdade a quem a mensagem está sendo transmitida. Quando a Bíblia diz que Deus tem asas, não diz de forma literal, mas unicamente para expressar o cuidado sobre os seus filhos. Essa e outras passagens da Sagrada Escritura, ao serem interpretadas, deve-se levar em consideração o propósito da mensagem. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que Deus não se arrepende porque Ele não tem nenhuma fraqueza de caráter. Deus não é igual ao homem que vive sob a influência do meio. Em outra passagem, em Tiago capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: Deus não comete pecado, não tenta e nem pode ser tentado pelo mal, porque Ele é justo e santo. E tem mais, queridos: Deus não se arrepende, nem está sujeito à vontade do homem, pois Ele não é nenhum gênio da lâmpada ou serviçal do homem. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, quanto aos textos que mencionam Deus se arrepender, é uma forma de expressar seu sentimento em relação ao ocorrido, se relevando de forma que o homem, em sua limitação, possa compreendê-lo. Entretanto, Deus continua soberano, infalível e imutável em todos os seus atos, sem precisar alterar ou se arrepender de nada, porque tudo o que Ele faz é bom e perfeito. Deus não erra e jamais cometerá erro algum. Portanto, Deus não precisa se arrepender de nada, porque tudo que Ele faz é bom e perfeito. E que assim Deus nos abençoe. Amém?